Eu quero fazer uma análise aqui de um caso que, dado 3 pontos, a gente vai analisar quantas circunferências pode ser construída que passe por esses 3 pontos, certo? A gente tem 2 casos para ser analisado, em que um deles, os 3 pontos são colineares, né? Podem formar esse caso aqui, e também pode formar um caso em que eles não são colineares, certo? Deixa eu colocar uma... Pronto. 3 pontos que não pertencem à mesma reta, certo? Como dá pra ver aqui. A gente tem esses 3 pontos que não fazem parte dessa mesma reta. Apesar de ser infinitas retas aqui, mas nenhum não vai. Os 3 não vai passar pela mesma reta. Bom, vamos lá então. Primeiro caso eu quero analisar quando eles não são colineares. A gente vai construir esse raciocínio e descobrir quanta circunferência passa e como determinar essa circunferência. Então a gente vai pegar 3 pontos quaisquer aqui e vamos ligar eles formando um triângulo, ok? A gente sabe que uma circunferência pode ser escrita como um conjunto de um ponto P que pertence a um plano alfa, em que a distância do centro O ao ponto P vai ser igual a um raio. Ops, pronto. Então a gente sabe que a circunferência que for construída aqui com centro O qualquer, a distância dela, a distância de OB, tem que ser igual à distância de OA, que tem que ser igual à distância de OC. Certo? A gente tem isso aqui para uma circunferência ser dada como uma circunferência, pois ela pode ser escrita dessa forma aqui, que é um lugar geométrico, certo? Com uma certa propriedade, que essa daqui é a nossa propriedade. Bom, então, dado esse triângulo aqui, a gente quer uma propriedade de um triângulo em que um ponto interno aqui, ou externo, bom, a gente vai saber que é interno, apresenta a mesma distância de todos os vértices. A gente quer descobrir como determinar esse ponto, onde que ele fica, bom, e saber quanta circunferência passa. Mas eu acho que já está mais que óbvio, né? Que vai existir apenas um ponto que tem essa propriedade aqui. Então, se existe apenas um ponto, vai existir apenas uma circunferência possível para esse caso aqui. Ok? Então vamos lá. Como que a gente pode determinar esse ponto aqui? Para facilitar, eu já vou... Tem que pensar um pouquinho, né? Para ter um certo pensamento crítico, mas eu vou dizer que é o encontro das mediatrizes e a gente vai provar por que é o encontro das mediatrizes com congruência de triângulo. Bom, primeiramente a gente vai passar aqui as mediatrizes desse triângulo. Mais ou menos aqui, né? Certo? Pode não ter ficado muito certinho, bom, mas eu acho que a ideia dá para entender. Opa! A ideia dá para entender o ponto O aqui. Então essas retas aqui dividem em tamanhos iguais e fazem 90 graus com o segmento. Isso daqui é a definição de mediatriz. Bom, por quê? Vamos analisar cada triângulo existente aqui. Deixa eu nomear esses pontinhos aqui. Vamos analisar o triângulo. Vamos começar com o triângulo AOB, ok? Em que ele é dividido em 2 triângulos aqui, o AQO e o QBO.
Então vamos colocar ele bem aqui. Eu vou colocar ele em pé. Vou colocar ele deitado mesmo, tá? Então a gente tem o A. Aqui a gente tem a nossa mediatriz. O Q e o O. Bom, a gente sabe que esses dois segmentos aqui são iguais. E a gente sabe que eles também dividem um segmento igual, né? Que é o segmento QO, que faz parte do mesmo, do mesmo conjunto aqui. E também tem um ângulo. Então a gente sabe aqui que tem um lado igual, um ângulo igual e um lado igual. Então, esse triângulo aqui ó, ele é congruente ao triângulo QBO. BQO, na verdade, só para manter o mesmo padrão. Por lado, ângulo, lado, ok? Por que isso daqui é válido? Bom, tem algumas maneiras de provar. Tem uma maneira que é visto no livro de Euclides, em que ele prova apenas com exercício mental. Mas, bom, se vocês quiserem ver, vocês vão ter que dar uma procurada. Mas não é muito difícil chegar nessa conclusão, pois, se a gente girar esse triângulo para esse lado aqui, eles vão se juntar, né? Eles vão ficar um sobreposto ao outro, por causa que, por esse ângulo aqui, a gente garante que esses dois triângulos são paralelos, tem segmentos paralelos, né? Por causa do ângulo. E que como o tamanho dos dois é igual, né? Então, quando a gente girar, o ponto A vai coincidir com o ponto B. E só existe um segmento possível, dado dois pontos, que vão se coincidir também, certo? Quando a gente girar. Talvez exista apenas um segmento possível para juntar, né, esses dois pontos. Então a gente vai concluir que esse segmento aqui também vai ser igual a esse daqui, pois senão, se não fosse, essa reta teria dimensão, o que sairia fora da definição de reta, certo? Então é basicamente isso, mas quem quiser ver mais a fundo vai ter que dar uma pesquisada. Bom, a gente sabe que, dado isso, a mesma coisa vai servir para todos os outros, né? Quando a gente ligar esses três pontos aqui. Ah, olha aqui, eu fiz uma coisa errada, que eu, eu, eu admiti, né? Na verdade, bom, deu na mesma, mas é que eu tinha visto aqui que essa mediatriz aqui passava pelo ponto, né? O que não é verdade. Bom, só ficar atento a isso aqui quando você quiser provar, né? A mesma coisa vale para esse. Mas no fim o que eu fiz foi apenas construir uma outra reta aqui sem querer, né? Porque enfim, só uma observação. A mesma coisa vale por todos os segmentos. A gente junta aqui para esse e para esse aqui. E a gente vai ter que todos os segmentos aqui, ó, todos esses segmentos, esses triângulos são congruentes, certo? Então, a gente tem que esses três segmentos são de mesmo tamanho. Então a gente vai poder formar aqui uma circunferência de tamanho AO, ou OB, ou OC, que, bom, entra na definição, né, um ponto P qualquer, que pertence a esse plano alfa, que é o plano dessa circunferência. Perfeito, então? Então a gente conclui que, dado três pontos não colineares, existe apenas uma circunferência que é possível passar por esses três pontos. É possível determinar apenas uma circunferência. E a gente determina ela a partir do encontro das mediatrizes, como a gente demonstrou aqui. O encontro das mediatrizes determina segmentos que são de mesmo tamanho. Esses dois segmentos são de mesmo tamanho. Ok? Ok, então vamos analisar agora um caso em que a gente vai ter três pontos que são colineares, no caso. Deixa eu bem dividir aqui bem bonitinho. Bom, então a gente tem esses dois pontos aqui. Para a gente passar uma circunferência que passa por esses dois pontos, a gente tem que determinar o meio, né? O meio desse segmento. Pois assim a gente teria dois segmentos iguais. Mediatriz aqui, AB, em que o centro da circunferência seria esse centro O.
ok? Bom, perfeito. E aqui é a mesma coisa, né? Se a gente quer uma circunferência que passe por esses dois pontos aqui, então a gente tem que pegar bem o meio. Acho que já deu pra perceber aqui a confusão, né? O absurdo, né? Então a gente teria aqui uma mediatriz AC. Então a gente teria duas coisas, né? O centro O teria que fazer parte do segmento AB e o centro O teria que fazer parte do segmento BC, o que não daria. É um absurdo. Pois o O teria que pertencer a mediatriz AB, tanto a mediatriz AC. O O teria que pertencer à mediatriz AB e O tem que pertencer à mediatriz AC. Só que a mediatriz AB, por fazer parte de um mesmo segmento AC, né, de extremidade AC, ela é paralela à mediatriz AC. Então não teria como o ponto O do centro fazer. Deixa eu só mudar aqui só pra ficar. Fazer parte dessas duas mediatrizes. Então é um absurdo, né? Não existe circunferência que possa passar por três pontos colineares. Então aqui está demonstrando que, dado três pontos não colineares, existe uma única circunferência que pode passar por eles, que pode uma única circunferência que tem esses três pontos pertencentes a ela, e dá três pontos colineares. Não existe nenhuma circunferência que pode passar por esses três pontos, que pode pertencer a essa circunferência. Ok? Então é isso.